Toda mudança é difícil de atravessar. Gera aquele desconforto, gera aquele incômodo, a gente começa a duvidar da nossa capacidade, mas se a gente confia, a gente consegue chegar lá. O objetivo do vídeo de hoje é compartilhar com você um pouco da minha experiência sobre como foi o meu processo de mudança aqui para Portugal. Eu sou Viviane Gomes, seja muito bem-vindo ao canal da Resoluta e eu espero que ao final desse vídeo eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com o meu processo para facilitar o teu processo quando você tiver que passar por alguma mudança muito significativa aí na sua vida. Vamos começar do começo. Por que eu vim para Portugal? Eu vim para Portugal porque o meu marido recebeu uma oportunidade e aí dentro dessa oportunidade ele precisou mudar para cá. E aí eu vim acompanhá-lo junto com a minha filhinha. Quero falar para você do aspecto da mudança em 3 frentes. O primeiro foi a questão da minha família. O quanto foi difícil eu conseguir fazer esse processo, porque eu sou uma pessoa muito ligada à minha família e ficar longe deles nunca foi algo que eu imaginei na minha vida. O outro aspecto que eu quero explorar nesse vídeo com você é o da carreira. Tinha uma carreira muito sólida que estava sendo construída, onde eu tinha a oportunidade de crescer ainda mais. Eu já tinha crescido muito, tinha oportunidade de crescer ainda mais e eu estava muito feliz e realizada. Eu estava no meu auge e eu precisei rever esse aspecto. E o terceiro aspecto do vídeo é que eu tinha acabado de ser mãe quando isso tudo aconteceu. A minha filha, ela tinha 1 ano quando a gente mudou pra cá. E além de mãe de primeira viagem, ao longo desse primeiro ano eu tive muito apoio da minha mãe na criação da minha filha. Então, essa mudança para Portugal também foi um momento em que eu aprendi a ser mãe. E aí, então, com base nesses 3 aspectos, eu quero trazer um pouco para você do como foi, né? O que foram as minhas principais dificuldades e o que eu tirei de lição em cada um deles. Eu quero fazer um resumo, trazendo para você de uma forma prática, né? O que mais pegou, o como que eu tentei resolver essa questão e o como que eu tô hoje em relação a esses 3 aspectos. Então, primeiro ponto, né, em relação à família. Eu nunca tinha pensado em ficar longe da minha mãe, da minha irmã, do meu pai. Eu sempre fui muito apegada a eles e isso não passava pela minha cabeça. Como que foi para eu lidar com isso tudo? Eu boto na minha rotina que eu vou ligar para eles. Com a minha mãe eu falo todo dia. Com a minha irmã e com meu pai, eu boto na minha agenda de falar com eles. Eu vim pra cá também planejando que de alguma forma a gente conseguisse se ver ali de 6 em 6 meses e isso acalmou meu coração, porque se eu não penso na mudança com aspecto definitivo, eu estou me afastando deles e vou me afastar para sempre. Se eu penso assim, não, eu tô viajando, eu tô lá, mas já tô visando, já tô planejando o próximo encontro, fica mais fácil de sustentar. E eu aproveitei ao máximo antes de vir pra cá. Então, antes de vir pra cá, eu tentei fazer muita coisa com eles, tentei construir muitas memórias. Encaro hoje, né, estar aqui com as vezes que a gente vai se encontrar, eles vieram pra cá em janeiro, eu pretendo ir agora no final desse ano e tal. Eu busco fazer com que esses encontros que vão ser breves, eles sejam muito marcantes. Então, por exemplo, meus pais vieram pra cá, minha mãe nunca tinha visto neve, meu pai não. Eu fiz questão de organizar todo esse período que eles iam ficar comigo com mais coisa que pudesse marcar as nossas vidas, a minha vida, a vida deles, a vida da minha filha, que a gente pudesse criar memórias, né? Então, acho que a palavra da vez é construir memórias. Por quê? Porque aí os encontros, eles vão ser menores, a gente vai se ver menos vezes, mas com uma profundidade tão grande, supre a alma nesse sentido e faz com que a gente consiga sustentar esse grande período que a gente vai acabar passando distante. Então aqui, né, as 2 principais lições que eu tô tirando disso, que eu tô tirando desse momento o primeiro já que eu vou ter poucos encontros, que esses encontros sejam maravilhosos, que eles sejam marcantes, que eles sejam para construir memórias.
E o segundo é, enquanto esses encontros não acontecem fisicamente, que a gente possa participar da rotina um do outro através de chamadas de vídeo, através do compartilhamento do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo no Brasil, para que a gente esteja próximo, esteja presente diariamente na vida um do outro. Vamos para a carreira agora. Bom, eu estava como gerente numa grande empresa, gerente de RH, tinha um time maravilhoso, tinha acabado de ser reconhecida, tinha voltado de licença. Na verdade, eu recebi uma promoção antes de sair de licença maternidade. E aí, quando eu voltei da licença, eu assumi novos desafios, tava tudo dando certo, tinha um ótimo relacionamento com a minha gestora, enfim, né? Tava naquele meu momento perfeito, pensando no próximo passo, que seria chegar a uma diretoria. E aí, quando meu marido veio com a notícia, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, vou precisar parar de trabalhar. Em momento algum, eu tava pensando que aquele era o meu momento de sair dessa companhia ou de começar a escrever uma nova história. Mas aí, quando meu marido recebeu a oportunidade, veio conversar comigo e a gente começou a pensar como família, né, no que seria melhor para Laura, no que seria melhor para a carreira dele e que a carreira dele acabava impactando na nossa vida familiar, seria melhor para nossa família, eu precisei refletir sobre isso. E aí, aqui entra um ponto que a primeira coisa que bateu na minha cabeça foi, nossa, eu tenho que desistir. Então a primeira coisa foi, nossa, eu tenho uma carreira sólida e eu vou desistir, eu vou perder isso tudo. O primeiro pensamento foi o de perda. Mas aí, depois, né, trabalhando ali, vamos falar assim, com terapia, eu consegui pensar em alternativas. Então eu consegui trazer planos para mim. Eu pensei no plano de empreender, eu pensei no plano de fazer um doutorado, hoje eu tenho mestrado, então eu pensei, nossa, eu posso estudar mais. Eu pensei no plano de experimentar ser do lar. Eu nunca fui do lar totalmente, eu sempre trabalhei. Eu trabalhei desde os meus 19 anos, mas seria uma oportunidade de experimentar e aproveitar a infância da minha filha e estar mais perto dela, né? E criar prazer ali em também fazer as coisas de casa e aprender a fazer, né? Bem feito, coisas que hoje eu não domino tanto. Eu pensei que eu poderia procurar emprego em Portugal, né, e voltar e recomeçar lá, talvez recomeçar, eu estava como gerente, mas eu poderia recomeçar como analista, até ir reescrever a minha história e não ficar fora do mercado. E a última coisa que eu pensei, acabou sendo o caminho que eu trilhei, que eu pensei, poxa, já que eu gosto tanto dessa empresa e já que eu vou ter que fazer uma transição, por que eu não tento ficar na empresa, talvez em alguma outra posição dentro da empresa? Ou por que talvez eu não olhe e veja uma nova oportunidade de uma nova área para poder explorar e aprender coisas novas? E aí, nesse momento, eu fui pensar o que eu sabia fazer de melhor. E a melhor coisa que eu faço é gestão. E aí, nesse momento, eu fui pensar o que eu sabia fazer de melhor. E a melhor coisa que eu faço é gestão. Então foi para esse lugar que eu busquei fazer. E aí eu fui olhar para qual que é a área que eu nunca fiz isso e que eu poderia aprender a fazer isso, que eu poderia aprender algo novo. E aí surgiu a área de tecnologia. Acabou que no final, e aí também isso graças a ter conseguido construir uma história sólida, ter mostrado resultados, eu consegui o melhor dos mundos. Eu vim para Portugal, continuando a minha carreira na empresa que eu já tinha escrito uma história e tendo a oportunidade de aprender uma coisa nova, que é que eu fiz a migração para a área de tecnologia e hoje eu sou PMO dentro da área de tecnologia. Eu continuo trabalhando com gestão de projetos no momento, num projeto super interessante, super legal, que vai, assim, escrever um capítulo na minha história. Então aqui, né, eu acho que o grande recado que eu queria dar em relação a esse aspecto da carreira: não se limita. Não acha que você vai perder tudo. Não acha que você vai ter que desistir de tudo. Não. Você vai, tudo que te trouxe até aqui, você pode usar e aplicar num lugar novo. E pensar nas possibilidades do para onde a gente pode ir, abre um leque
E pode ser que aquela possibilidade a mais remota que existe, no meu caso a mais remota, o melhor dos mundos, mas aquela que tinha 1% de chance de acontecer, era eu continuar na minha empresa, na empresa que eu tava ali, que eu tinha escrito uma história, e migrar para a área de tecnologia. E aconteceu. Então, assim, quando a gente se dá a chance, quando a gente pensa na possibilidade, por mais remota que ela seja, talvez ela possa acontecer para você, assim como aconteceu para mim. Então, não descarta ela, pensa nela, pensa positivo e abre o leque, abre assim, vai pensando e vai abrindo o leque, porque às vezes essa possibilidade mais remota é o caminho que você precisa seguir. E aí, falando agora do terceiro aspecto, né, que é o aspecto da maternidade, a minha filha ela foi muito planejada, ela foi muito desejada. Mas eu nunca tinha sido mãe antes, né? E ter a minha mãe ao longo do meu primeiro ano de maternidade acabou tendo um peso mais sobre ela do que sobre mim. Ela estava ali, ela me socorria, ela era o meu suporte. Eu tinha a quem recorrer. Eu tinha uma pessoa ali 24 horas para mim. E aí, quando eu mudei para Portugal, quebrou esse vínculo. Quando eu mudei para Portugal, a partir dali, a Laura e eu éramos sozinhas, nós duas, com meu marido. A gente precisava, nessa relação ali a 3, construir um novo capítulo, se entender. E eu me achava incapaz. Eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que não ia dar certo. E aí entra no outro aspecto que eu queria compartilhar com você e falar para você que é mãe hoje e que tá ali com todos os seus medos, com todas essas inseguranças da primeira maternidade. A gente dá conta, a gente sabe fazer. A gente pode desconhecer o como fazer, mas algo lá dentro mostra pra gente o como seguir. Aqui a Laura ficou doente pela primeira vez. Aqui a Laura fez a adaptação na escola pela primeira vez. E as primeiras dificuldades na vida dela. E eu consegui. Eu atravessei, eu tava ali. Então o que eu quero te dizer é, confia mais em você. Toda essa insegurança que você sente hoje não faz sentido. Pode não fazer sentido. Quando for para a prática, quando a necessidade aparecer, você vai saber o que fazer, você vai saber aonde ir. E se você não souber, você vai aprender. Então confia no teu instinto. Você já é mãe e você vai dar conta. Então, se tem medo, a gente tem medo. Eu tava com medo, mas vai com medo mesmo. Porque a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Bom, era isso que eu queria compartilhar no vídeo de hoje. Essas minhas 3 lições em relação a essas 3 frentes. E queria dizer que se você não se inscreveu, para se inscrever, agora me conta aqui nos comentários. Você gostaria de saber mais alguma coisa em relação a esses 3 aspectos? Gostaria que eu aprofundasse mais algum ponto dessas 3 mudanças? Até o próximo vídeo.